Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Conexão com a Cidade, que já está no ar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a adoção. De acordo com o Cadastro Nacional de Adoção, existem hoje no país 45 mil pessoas interessadas em adotar 9 mil crianças e adolescentes. Para falar sobre esse tema, a gente convidou hoje a juíza da Infância e Juventude de Pelotas, Alessandra Couto de Oliveira, também o secretário municipal de Assistência Social, Luiz Eduardo Longaray, e a promotora da Infância e Juventude, Luciara Robe. Está aqui com a gente também para mediar esse debate o nosso presidente da Câmara Municipal, o vereador Fabrício Tavares, do PSD. E é com ele que a gente começa essa edição do Conexão com a Cidade, porque a Câmara Municipal, né, vereador, promoveu já esse ano uma audiência pública sobre esse tema que é tão importante, né, vereador? Nós entendemos que é um tema fundamental e que a Câmara não pode ficar de fora desse debate e tem que fazer o seu papel perante a comunidade, no sentido de auxiliar os órgãos competentes, como o Juizado da Infância, como o Ministério Público, a própria Secretaria, para que nós tenhamos sucesso nos processos de adoção e, quem sabe, chegarmos no dia em que nenhuma criança ou adolescente fique sem ter o seu lar, né, sem ter uma referência paterna, materna, enfim. Então, nós fizemos audiência pública e quero já de pronto aqui agradecer a doutora Alessandra, a doutora Luciara também e o secretário Luiz Eduardo Longaray, tanto por terem participado da audiência, terem qualificado a nossa audiência pública, como por terem aceitado o convite de vir até os estúdios aqui da nossa TV Câmara hoje participarem deste programa, porque não podemos ficar aqui em termos de poder legislativo só com aquela audiência pública. Nós temos que dar continuidade ao processo. Nós sabemos que esse é o dia a dia do Juizado da Infância e da Juventude, da promotoria e até mesmo na questão dos abrigos da Secretaria, né? Então a Câmara tem esse papel de interlocução com a comunidade, de divulgação através da TV Câmara. Então quero agradecer de pronto a TV Câmara, Antônio e a todos os convidados por essa oportunidade de a gente debater mais uma vez esse assunto. Eu queria então começar perguntando para a doutora Alessandra Couto de Oliveira, que é a juíza da Infância e Juventude, sobre essa desburocratização que aconteceu recentemente, em termos de lei federal, enfim, e queria entender um pouco mais qual é o novo panorama da adoção hoje no Brasil. Então, primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma ótima oportunidade, né, para nós tratarmos desse assunto, porque a adoção ainda é um tema cheio de mitos, né, ao redor. Então, quanto mais nós falamos da adoção, mais esclarecemos, é mais importante, as pessoas têm mais clareza sobre o assunto e aqueles interessados podem buscar mais informações. Então, essa lei foi uma lei do final de 2017. Na verdade, ela diminuiu prazos. Então, a ação de destituição do poder familiar, que é uma ação prévia à adoção, que é aquela que vai tornar a criança apta a ser adotada, ela tem um prazo de 120 dias para ser concluído, como o processo de habilitação à adoção, que também tem esse mesmo prazo de 120 dias. As pessoas têm o costume de dizer que o processo de habilitação é muito burocrático, mas na verdade não é. É um processo cuidadoso, porque nós temos que ter cuidados, né? Porque são as pessoas que vão receber as crianças em suas famílias. E é muito simples, aqueles que têm interesse em adotar, eles precisam comparecer no Juizado da Infância e da Juventude, munidos dos seus documentos pessoais, não há necessidade de advogado, e eles vão lá preencher um cadastro com as informações pessoais. Após isso, eles passam por uma entrevista com a assistente social, uma entrevista com a psicóloga, é feita uma avaliação, então, psicossocial. E depois, é uma exigência da lei também, eles passam por um curso de habilitação, de preparação para a adoção, que ele é disponibilizado gratuitamente no Juizado da Infância e da Juventude. Então, depois de passado por esses estágios, aí vai sair uma sentença, né, que vai declarar que aquela pessoa está apta para adotar uma criança.
Então, ela entra no que a gente chama de fila, né, no Cadastro Nacional da Adoção. E ali ela vai esperar, conforme a ordem cronológica de chamada, a criança que ela colocou ali pelo perfil. O que demora? A demora vai depender do perfil da criança que o casal ou a pessoa escolheu. Então, quanto mais restritivo o perfil, quanto menor a idade da criança, ela vai ficar mais tempo esperando. Ao passo que, se aceitar crianças com um pouco mais de idade, grupos de irmãos, o tempo de espera é muito curto. Então, isso depende mais do perfil do que do processo em si. O processo em si é mais rápido. Eu perguntaria então para a doutora Luciana, então, sob o ponto de vista da criança, quais são os requisitos hein, que levam essa criança a ficar disponível então para adoção? Bom, na verdade é todo um processo prévio, né, como a doutora Alessandra falou, prévio ainda à destituição do poder familiar, que tudo começa com a retirada dessa criança do seio da sua família, né? Então é importante dizer que a criança e o adolescente eles têm o direito à convivência familiar assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a retirada dessa criança do seio da família natural, ela tem que ser uma decisão bastante responsável. E também a gente tem que esgotar as possibilidades de manutenção nessa família através do trabalho prévio com a rede, né? Então, isso começa no Ministério Público bem antes do que no Poder Judiciário, porque a gente faz todo o acompanhamento dessa família com o CRAS do território, com o CREAS, quando já existe violação de direitos, né? Atuando conjuntamente com o Conselho Tutelar, na expectativa de não promover essa medida de acolhimento institucional, que ela é a última medida a ser aplicada. Mas, muitas vezes, todo esse atendimento prévio ele não é suficiente, né? A família, às vezes, não adere aos encaminhamentos efetuados, via de regra, em função do envolvimento com drogas, né? Que é a maior causa hoje de afastamento das crianças do lar é esse. E aí resulta no acolhimento institucional, né? Que desde 2010, com uma mudança legislativa, essa medida ela passou a ser judicial também, porque antes era o Conselho Tutelar que acolhia as crianças no abrigo, e muitas vezes a gente sequer tinha conhecimento de quantas crianças tinham em cada abrigo. Então, em 2010 houve uma grande mudança e a gente passou a acompanhar todos os casos, porque o acolhimento institucional, via de regra, ele é judicial, né? E quando emergencialmente o Conselho Tutelar tem que colocar, por exemplo, num plantão, uma criança no abrigo, ele imediatamente ele tem que comunicar também ao Ministério Público e também ajuizar a ação judicial. Dentro deste processo, ainda se tenta, mais uma vez, fazer com que essa família se promova e crie condições, né, de manter com a criança, e quando isso não é possível, a equipe técnica do abrigo ou do programa Famílias Acolhedoras faz um relatório conclusivo indicando a destituição do poder familiar. Aí se inicia esse outro processo, né, que a doutora falou, termina em 120 dias, aí a criança está apta a ser adotada. O vereador Fabrício falou uma coisa importante, né? Os abrigos municipais, né? Está aqui o secretário Longaray também para falar sobre isso. E na verdade, só para complementar, a destituição do pátrio poder é uma medida extrema, né? Ela extrema no seguinte sentido: primeiro deve ser esgotadas, como a própria doutora Luciara falou, né, todas as possibilidades da criança se manter no núcleo familiar original, vamos dizer assim, né? Mas claro que tem situações que não deixam outro caminho senão a destituição do pátrio poder. E essas crianças, e daí o secretário Luiz Eduardo Longaray pode nos falar melhor, né? Essas crianças que são retiradas, vamos dizer assim, daquele núcleo familiar para a sua própria proteção, na verdade, né? E essa é uma outra questão importante, né? Que o foco sempre é o interesse da criança e do adolescente, e não dos pais ou de quem quer adotar, por exemplo, né? Então isso é importante. E essas crianças então acabam sendo acolhidas nos abrigos que são gerenciados, administrados pelo município, mais especificamente pela Secretaria de Assistência Social,
dos quais o secretário Longaray pode nos falar um pouco melhor, né? Então, uma boa tarde a todos, né? Agradecer aí a iniciativa, né, do presidente, vereador Fabrício Tavares, agradecer também a toda a equipe da TV Câmara, que tocar nesse assunto, divulgar esse assunto, falar sobre adoção, falar sobre o acolhimento, é muito bom. As pessoas têm que serem esclarecidas a respeito desse tema, para que também, né, quem sabe, desperte aí o desejo, a vontade de, né, ir lá até o juizado da infância e juventude e adotar uma criança, né? Mas, como bem disse ali a promotora e a juíza, e reforçado também pelo nosso vereador Fabrício, né, o acolhimento institucional ele se dá nos nossos abrigos do município, para crianças e adolescentes, e nós temos também o programa Família Acolhedora, né, que conta hoje com 34 crianças, né, e começou, na verdade, lá no ano de 2016, quando nós tivemos aqui, por iniciativa da doutora Alessandra e da promotora Luciara Roube da Silveira, uma audiência pública, onde compareceu aqui o doutor de Santo Ângelo, Luiz Carlos Rosa, né? E fez uma explanação muito positiva a respeito desse programa Família Acolhedora. Nos encantou já na primeira vez que tomamos, né, conhecimento do tema, e aí, a partir de setembro de 2016, nós começamos a trabalhar para implementar aqui em Pelotas o programa Família Acolhedora. Né? Tivemos aí, né, a promulgação da lei que autorizou, né, esse programa aqui em Pelotas em dezembro de 2016, e em março de 2017 começamos efetivamente, já com a equipe formada, a trabalhar em cima desse projeto, desse programa importante, que é um programa do judiciário, mas que depende que o município, né, tome as iniciativas para que se concretize esse programa na esfera municipal. Então, aí, né, já com a equipe formada, começamos a trabalhar. Hoje temos 34 crianças que ficam, ao invés de permanecerem aguardando uma decisão judicial dentro de um abrigo, elas ficam dentro das famílias. Elas são acolhidas por essas famílias, que recebem uma ajuda de custo de um salário mínimo por criança. Não significa que essas famílias sejam as adotantes depois. Não, ao contrário, elas não podem ser as adotantes, né? Não podem, né? Há exceções quando, né, se trata de adoção tardia, né, quando aquela criança que está ali, aquele adolescente esteja por completar 18 anos, esteja há muito tempo na fila de adoção, e há como se diz assim, aquele desejo, aquele vínculo que já se criou com a família acolhedora e com esse adolescente, aí então, né, passando pelo crivo do Judiciário e do Ministério Público, né, vai se fazer o pedido e aí é examinada essa questão. Mas, a priori, né, como as doutoras aqui podem também falar sobre esse tema, não é esse o caminho da adoção. O caminho da adoção é a inscrição lá no Juizado da Infância e Juventude, junto ao cadastro. Né? A família acolhedora é para acolher, é para dar um acolhimento familiar, comunitário para essa criança que fica dentro do abrigo. Né? Então, enquanto ela espera a adoção, ela aguarda dentro dessa família, e a gente sabe, né, como a doutora mesmo disse, que tanto pela Constituição como pelo ECA, o acolhimento familiar, a convivência familiar é priorizada na lei. É um suporte, na verdade, pelo que eu entendo, é um suporte afetivo que a criança tem, né? Daí as pessoas têm que entender que essas crianças, de certa forma, ou foram retiradas ou foram abandonadas do núcleo familiar, do convívio dos seus pais, na maioria dos casos, como falou a doutora Luciara, por causa da questão das drogas e tal, mas outras questões, ou foram abandonadas. Né? Então são crianças que daqui a pouco estão no abrigo, têm um contato com os servidores municipais que trabalham no abrigo e muitas vezes fica por aí. Então é importante uma família que queira participar desse programa, né, acompanhando o desenvolvimento dessa criança e dando o suporte afetivo, emocional, né, é diferente da adoção, né, como o secretário falou, mas é importante
para o desenvolvimento da criança. E eu queria aproveitar o gancho, Antônio, e já deixar a pergunta para o próximo bloco aqui, principalmente para a doutora Alessandra e para a doutora Luciara, da adoção à brasileira, como a gente chama no meio jurídico, né? Que é um procedimento ilegal, não é o correto, né? Mas que hoje em dia eu acho que ocorre em menor escala. Não sei, vocês podem falar isso, mas antigamente acontecia muito, né? Como é que é a adoção brasileira? É aquilo, a criança nasce, a mãe daqui a pouco não tem condições de criar, daí dá a criança para uma vizinha ou para um parente, uma irmã que cria desde pequeno e tal, e vai se dando, na verdade, uma adoção de fato, só que sem respeitar os preceitos legais e toda a proteção que a legislação prevê em relação à criança. Um dos assuntos, então, do nosso próximo bloco aqui do Conexão com a Cidade. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente já volta. Vamos imaginar que você esteja viajando pelo espaço e que agora você esteja olhando para uma vida inteligente. Você tem viajado bastante porque o espaço é bem grande e agora você vê a Terra, uma pequena ilha no espaço, uma composição de água, pedra e solo, uma camada fina de ar para conseguirmos respirar. Existe mais vidas no espaço? Sim ou não, está em todos os lugares. Se você pensar, nós precisamos basicamente das mesmas coisas: água fresca, ar limpo e comida saudável. A boa notícia é que a Terra tem tudo isso para todos nós. A má notícia é que nós encontramos alguns problemas no caminho. O primeiro é a mudança climática. O jeito que vivemos na Terra hoje está danificando muitas coisas que precisamos para viver. Os combustíveis que nós queimamos estão contaminando a atmosfera. Nós estamos esgotando nossas fontes de água potável. Tudo isso está mudando o clima. O segundo problema é a desigualdade. Algumas pessoas na Terra têm muito mais do que precisam e a maioria não tem o suficiente. Isso causa pobreza e não é justo. Milhões de pessoas não têm acesso aos remédios que poderiam prevenir doenças. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? Com sorte, nós temos um plano. As Nações Unidas anunciaram os Objetivos Globais para o Desenvolvimento Sustentável. São 17 objetivos que protegem o planeta contra a mudança climática e tornam o mundo seguro e mais justo para todos. Nós temos que alcançar essas metas até 2030. A melhor coisa de se ter um plano é que nós podemos checar como estamos indo ao longo do caminho, mostrando as partes em que fomos bem e as partes que devemos melhorar. Até 2030 teremos um longo caminho, então nós temos que encorajar uns aos outros todos os dias. Temos 17 objetivos que trabalham juntos, então há diferentes formas de você ajudar. Você se sentiria diferente sendo menina ou menina em relação à segurança que você sente, aos amigos que tem ou os lugares que você pode ir? E se achássemos uma nova forma de transformar a água em limpa e potável? E se pudéssemos reciclar todo o nosso lixo? O que mais poderíamos mudar? Nós todos vivemos na Terra e nós dependemos da Terra para viver. Nós temos diferentes culturas, nós temos um só planeta e devemos tomar conta disso tudo e uns dos outros e compartilhar o que nós temos de forma igualitária e sustentável. Tudo o que precisamos está bem aqui. Algum dia nós encontraremos vida inteligente em outros planetas. Enquanto isso, vamos ver o quanto de inteligente podemos fazer para todos nós na Terra. Só lembrando. O programa Conexão com a Cidade está de volta e o tema dessa edição é a adoção. Como ela funciona, os pré-requisitos e o panorama aqui na cidade de Pelotas.
E eu abro esse bloco com uma pergunta então para a doutora Alessandra Couto de Oliveira, feita pelo presidente Fabrício Tavares, aqui da Câmara Municipal, que é essa adoção à brasileira. Como é que funciona quando a mãe adotiva, de fato, adota de repente o filho de uma irmã, filho de uma vizinha? Como é que depois legaliza isso? É possível legalizar depois? Então, o que tem que ficar bem claro é que a única forma legal de adoção é aquela realizada no Juizado da Infância e da Juventude. Entregas diretas, como essas que tu te referes, são vedadas pelo atual sistema jurídico. Existe todo um sistema que foi criado para a proteção da criança, com o Cadastro Nacional da Adoção, com a avaliação daquelas pessoas que vão adotar, para não colocar essa criança em risco. Então, essa é a única forma de adoção, através do Juizado da Infância e da Juventude. Quando nós íamos trabalhar aqui em Pelotas, acho que em 2015, né, eu constatei que havia muitas entregas diretas. Então, já naquela época, nós lançamos o Judiciário, em parceria com o Ministério Público, o programa Entrega Protegida. O que é esse programa? Nada mais é do que um esclarecimento para a população do que já está previsto em lei, que diz que aquela mãe que não tem a intenção de ficar com o seu bebê, que quer doar o bebê, entregar em adoção, ela deve ser encaminhada ao Poder Judiciário. Porque nós percebemos que muitas gestantes tinham medo de dizer que eu não quero ficar com meu filho, achavam que isso ia ser mal visto pelo judiciário ou pelos órgãos de saúde. Poderia né? constituir um crime. Poderia até ser um crime, quando, bem pelo contrário, nós vemos com bons olhos aquela mãe que se reconhece que não está apta, se ela realmente não está, ou ela pode simplesmente não ter o desejo de exercer a maternidade. Quando ela vem até nós não questionamos os motivos, né? Nós procuramos dar uma orientação. Ela é atendida por uma psicóloga, por um assistente social e pode tomar essa decisão livremente. E isso é muito benéfico para a mãe, né? Por isso que se chama entrega protegida. Nós protegemos essa gestante com todo o sigilo, né? A situação dela vai ser tratada com todo o sigilo que o caso merece. Ela vai receber um atendimento e essa criança também vai ser protegida, porque ela vai ser imediatamente após o nascimento já encaminhada para um casal ou por uma pessoa habilitada à adoção, que está preparado, né, para recebê-la com todo o carinho. Então, essa criança sequer vai precisar passar por abrigos. E essas entregas irregulares, entregas diretas, elas dão muito problema de toda a ordem e para todos os envolvidos. Porque não é raro que essas pessoas que pegam as crianças lá no início, às vezes por pena, para dar uma ajuda, daqui a pouco, quando a criança começa a crescer, apresentar-lhe os primeiros problemas, essas pessoas querem entregar. Aí entregam para o conselho tutelar, entregam para o juizado, porque não tinham aquela vontade mesmo, aquela disponibilidade de ser pai e mãe. E também acontece outro tipo de problema, que essas pessoas um dia vão ter que procurar o juizado para tentar regularizar aquela guarda, que até então é fática. E o que acontece? Aí nós temos que ir atrás da família biológica. Aí muitas vezes acontece de que aquela mãe que naquela época entregou já desistiu, já mudou de ideia. Aí é feito o contexto um já é estudo outro, social, talvez, ela quando já está mais contexto madura. diferente. Então, é uma situação de total insegurança para todos os envolvidos e quem perde com isso é a criança. Sem falar nos casos mais graves ainda de venda de criança, que inclusive é crime. Então, a única forma, isso que tem que ficar claro, a única forma de adoção é no Juizado da Infância, através do processo de habilitação à adoção. O Antônio, até agora com o depoimento da doutora Alessandra, me lembrei, obviamente, até porque é segredo de justiça, não vou falar nomes, nem tem porquê, não é essa a questão, mas eu já advoguei num caso, há anos atrás, de adoção, que foi isso, uma menina, adolescente, teve um filho, não tinha condições e entregou desde o nascimento para a tia. A tia criou a criança como se fosse filho, né, e tal, com uma família estruturada, um casal, os dois empregados, maduros, estruturados, deram tudo de bom para a criança. Quando a criança tinha 4 anos,
eles resolveram pedir a guarda, o reconhecimento no judiciário. Nisso tem que ter, nesse caso, como a doutora falou, tem que ter a anuência da mãe biológica, né? Nesse meio tempo, a mãe biológica, antes de contestar a ação judicial, a mãe biológica entrou no juizado, na justiça, caiu na época na vara de família, né? A adoção tramitava, o processo de adoção tramitava na vara da infância, e ela entrou na vara de família pedindo uma busca e apreensão, alegando que tinha deixado o filho uns dias com a tia e que a tia tinha roubado a criança, né? E nisso houve uma decisão judicial concedendo a liminar de busca e apreensão. Então a criança, que nunca tinha tido nenhum contato com a mãe biológica, foi entregue à mãe biológica, que pegou a criança e levou para o Paraná. E até nós conseguimos reverter e comprovar no juízo que deferiu a liminar de busca e apreensão do menor, que aquela criança estava desde que nasceu com a tia, enfim, toda a verdade, né, e que acabou se prevalecendo. Depois essa liminar foi revogada pelo próprio juiz que concedeu, e nós tivemos que fazer uma operação para resgatar essa criança lá no Paraná. Então todo esse transtorno, estou fazendo um relato aqui de um caso concreto, né, quem sai prejudicado é a criança, né? E eu queria aproveitar a oportunidade, sem tomar o teu papel de mediador, como um brilhante jornalista, perguntar para a doutora Luciara Robe sobre a questão que me parece que é o maior desafio, que é a questão da adoção tardia. Porque, como a Alessandra falou, quando, por exemplo, uma mãe está grávida e se ela quiser achar que não tem condições e procurar o juizado para quando a criança nascer ser entregue para ficar disponível a adoção, essa criança vai conseguir facilmente um casal para adotá-la, que a maioria dos interessados querem um recém-nascido. Então é fácil essa adoção. O problema é a adoção tardia, é a adoção daquelas crianças, algumas vezes até um grupo de irmãos, né, que já tem uma idade mais avançada e que não é a prioridade de quem quer adotar. Então, aproveitar o gancho e fazer a pergunta, o que tem sido feito, que eu sei que vocês trabalham muito em conjunto, né, alinhados, o que o Ministério Público junto com o juizado tem feito para tentar superar essa dificuldade. Antes só de responder essa pergunta, eu queria só fazer um esclarecimento, porque ficou parecendo assim que os familiares não podem receber as crianças, né? E, na verdade, podem. Então, antes de se encaminhar uma criança para adoção, a família extensa ela tem prioridade, não necessariamente para adotar, mas para assumir a guarda. O que é importante, até pegando o exemplo que o vereador trouxe, né? Que esses tios que pegaram essa criança, que eles imediatamente regularizem a situação, né? Ninguém pode ficar com uma criança sem nenhum documento. Como a doutora falou, só quem pode colocar em família substituta, e aí entra a guarda, tutela e adoção, é o Poder Judiciário. Então, se uma adolescente entregou para a tia, não quer dizer que vai se tirar da tia para ser adotado por um estranho. Claro, não vai acontecer isso. Mas essa tia tem que procurar o Poder Judiciário para regularizar a guarda e futuramente ela poderá adotar também, né? Porque uma das exceções da adoção sem cadastro é justamente quando algum familiar já detém a guarda judicial, não a guarda fática, por algum tempo, aí ela pode requerer adoção. Os avós não podem adotar por determinação legal e nem os irmãos, né? O resto dos familiares até podem adotar, mas o que é importante é que sempre que alguém receba a criança, que procure o Poder Judiciário para regularizar, né? O que não pode ocorrer é essas entregas para pessoas sem vínculo sanguíneo algum, né? Porque isso sempre que a gente toma conhecimento, a gente entra com a busca e apreensão da criança para regularizar, para assegurar o direito dela. Doutora, voltando ao assunto do vereador, com relação a... Existe uma mudança de panorama, até foi um assunto que me chamou bastante atenção na audiência pública, conversando com vocês duas, inclusive. Essa questão da adoção tardia e também da adoção dos irmãos.
né? Não pode serem separadas as crianças, por exemplo. Né? Sim, Se evita fazer isso. tanto na adoção tardia, né, quanto a adoção de grupos de irmãos, a gente busca manter os irmãos, num primeiro momento, numa mesma família, né? Então, eles são inscritos no cadastro para adoção conjunta. Então, isso é tentado, né? Somente quando se vê assim que não há possibilidade, que realmente não há interessados, aí, a partir do parecer da equipe técnica e conversa com as crianças e com os adolescentes envolvidos, eles podem optar por ir para a adoção separadamente. Vamos supor um grupo de irmãos ou um grupo numeroso, ou com alguns adolescentes, outras crianças, né? Esses adolescentes, a partir de 12 anos, eles são ouvidos também, a opinião deles é considerada, e em alguns casos eles veem assim, olha, eu não tenho chance de ser adotado com meu irmão, por exemplo, então eu quero ser adotado sozinho, isso pode acontecer. A regra é que se tente primeiro a adoção conjunta. E com relação à adoção tardia, a gente, né, nós viemos praticamente juntas para Pelotas, eu e a Alessandra, eu vim um pouco antes. Mas vocês são de Pelotas, né? Sim, então retornamos, né? Eu vim um pouco antes, em 2014, e a Alessandra em 2015, né? Quando eu cheguei aqui não tinha juiz titular, aí em seguida a Alessandra veio. E a gente começou a observar essa questão, assim, ó, até por experiências lá em Rio Grande, que eu também atuava na área da infância e juventude. Conversando uma vez com um casal, eles disseram, eu acho tão estranho, a gente vai lá no judiciário, a primeira coisa que pergunta é a idade, sexo, a cor, e isso para nós não era importante, porque a gente só quer ter um filho, não interessava para eles isso. E aí eu até nem tinha conhecimento que era assim já da primeira coisa no momento de pedir a habilitação era estabelecer o perfil. Aí nós conversamos, né? E combinamos assim, não, o perfil vai ser a última coisa. Então a pessoa vai lá, leva a documentação, se habilita, ela passa pelo curso, e o curso nós ajudamos a ministrar esse curso, e todo o trabalho do curso é justamente para estimular a adoção tardia de irmãos, né? A adoção interracial também, e de crianças com algum problema de saúde. Então a gente faz primeiro todo o trabalho de orientação dessas pessoas, né? Inclusive com vídeos, com depoimentos de pessoas que adotaram adolescentes ou adotaram irmãos, né? E são histórias muito lindas, muito encantadoras, que quando a pessoa vai lá escolher o perfil, ela já tem uma outra visão, diferente de que todo mundo inicialmente que quer adotar, que é um bebê. O primeiro pensamento é esse, né? E eu até brinco que a gente tem a imagem do juiz cegonha, né? Eu vou lá no judiciário e vou pedir lá para a doutora Alessandra, em 9 meses, me trazer um bebezinho. É uma ideia completamente absurda, mas as pessoas idealizam isso. Quando elas chegam, sem passar pelo curso, o ideal é esse, eu quero chegar lá, e ai da doutora Alessandra que não entregue logo esse bebê, porque aí as pessoas falam mal do judiciário, que a adoção é demorada, e uma série de críticas, né? Sem pensar assim, o quanto essa ideia é improvável que vá se conseguir tirar uma criança da onde para entregar, né? Então não tem, porque as crianças realmente que ficam mais tempo no abrigo, né, são maiores, e, enfim, ou com alguma situação de saúde, ou vários irmãos. Então, a partir dessa nova forma de tratar a adoção, a gente conseguiu várias adoções tardias, a gente tem conseguido adoções de grupos de irmãos, de 3, de 4, até de 5, né? Então, claro, nem sempre dá certo, é preciso dizer isso, né? E retirar esse mito assim, porque o casal, a pessoa adotante, é uma pessoa perfeita, quando as famílias não são perfeitas, né? Então, são seres humanos iguais aos outros, e essa relação muitas vezes não dá certo. Isso também pode acontecer, embora é por isso que existe todo o processo prévio de preparação, de habilitação, para que a pessoa tenha consciência da responsabilidade, né? Que ela foi lá porque ela quis, né? Não é que nem às vezes a pessoa tem um filho indesejado, né? E, enfim, ali a pessoa vai porque ela quer ter filhos, né? E no momento que ela adota, ela tem responsabilidades, exatamente, né? Não é uma questão, vou fazer um test drive e vou devolver, né? Só antes da gente ir para o intervalo, só queria, para o secretário concluir, no outro bloco falava que o projeto Família Acolhedora, o projeto conjunto com o Judiciário, o município, ele já impactou também nos abrigos, né? Faltou essa
essa informação. Né? Agora? Isso. Não, nós já fechamos aqui em Pelotas 2 abrigos, hoje estamos com 5 abrigos. Né? Só para você ter uma ideia, quando nós implementamos aqui, nós buscamos outros modelos, né? E se teve conhecimento que na cidade de Cascavel haviam 160 crianças e 154 nas famílias acolhedoras. Apenas 6, né, adolescentes não quiseram ir para a família acolhedora, permaneceram num abrigo municipal lá na cidade de Cascavel. E esse é um grande objetivo que a gente tem, né? Fazer cada vez mais crianças dentro das famílias acolhedoras e menos nos abrigos, né? Propiciar essa convivência familiar, comunitária, mais para essas crianças, né? E ir fechando gradativamente os abrigos. Estamos a caminho de fechar outro. Quantas crianças, brevemente. Secretário, hoje, sabe dizer esse dado, mais ou menos? Abrigadas, olha, em torno de 70, né? Nos abrigos e 34 no família acolhedora. Acho que é isso, né, doutor? Bom saber, então, que os tem dados famílias são cruzados aí, aqui. Coração grande, né? Exatamente. Deu muito certo aqui em Pelotas. Havia esse temor, né, de que a comunidade não fosse abraçar essa ideia, mas pelo contrário, a gente está tendo um sucesso muito grande aí. O pelotense sabe ser solidário, sabe acolher a criança. E só antes de terminar o bloco, dizer que a gente vê exemplos, né, positivos, com sucesso de adoção tardia. Aquele dia na audiência nós tivemos a presença aqui de uma mãe e de uma filha que foi adotada, acho que já com 12 anos, a menina já... Né? E foi emocionante o depoimento da mãe, né? Ficou perceptível, foi percebido ali o amor dela, a dedicação dela, de toda a família, enfim, foi muito legal o que aconteceu. Adriane, exatamente. Professora. Um belo exemplo. A gente vai fazer um rápido intervalo e o Conexão com a Cidade já volta. Pedro vive num mundo complicado. Está cercado de problemas e riscos em casa e fora dela. Ele não tem futuro. Vai entrar para o crime e não tem salvação. O Pacto Pelotas pela Paz quer mudar essa realidade. O programa Cada Jovem Conta detecta comportamentos de risco de crianças a partir de 9 anos. A iniciativa faz o acompanhamento do jovem e incentiva práticas positivas, como esporte, cultura e educação. A discriminação é o tratamento diferenciado e negativo que uma trabalhadora recebe por ser mulher, negra, indígena ou cigana, ser lésbica, bissexual, trans, gorda, magra, pessoa com deficiência, jovem, idosa. É quando a sua identidade é usada contra você, criando desvantagens em relação aos seus colegas de trabalho. Já assédio moral é quando mudam as orientações de trabalho o tempo todo. Definem tarefas que você não pode cumprir, quando te pressionam para fazer trabalho fora do horário de expediente ou quando o que você faz nunca tá bom. Já assédio sexual é quando tocam no seu corpo sem o seu consentimento ou prometem vantagens no trabalho em troca de sexo. Então, leve o assunto para sua empresa, faça parte da campanha da ONU, Use Laranja e una-se pelo fim da violência contra as mulheres. It was a happy childhood, but I could feel what was happening around me. One morning I woke up, the shops had been ransacked, all the windows were smashed, and my school had been burned. الصوت كان كتير عالي، كل البيت كان عم يهز، كان كتير قريب الصوت، الناس كانت عم تصرخ وتركض، فكتير عالم انقتلت وماتت. My mother said I had to go. I didn't want to leave her. But she said we would meet again soon. She must have known that she would never see me again. كان قرار إنه موت ولا عيش. أنا وأخوي هربنا لحالنا، نمنا بالشارع، بالبساتين، بالحدائق، وين ما يصح لنا. They brought us to a refugee camp. We had hardly any food. اللي
الرجال كانوا حاطيننا بقارب صغير كان لشخصين أو 3 بس نحن كنا 12 بأي لحظة كان ممكن يقلب. Planes flew over us and gunned our boat. I dived and hid under a raft. كان كتير عتم ما قدرت لاقي أخوي بلش صرخ بشار بشار. I've never been more scared in my whole life. I thought I was going to die. قضينا 10 أيام بالمي. I thought about my family the whole time. أكتر شي اشتقت له هو أمي. We were waiting to know our fate. Well, thankfully, they let us in. كنا كتير مبسوطين لما وصلنا آخر شي. I'm alive. أنا عايش. أنا I am واحد من one of the المحظوظين. lucky ones. O programa Conexão com a Cidade está de volta e nosso assunto é a adoção. Nesse último bloco, as considerações finais. A gente começa com a juíza da Infância e da Juventude, doutora Alessandra Couto de Oliveira. As últimas informações, então, sobre acesso então, a esses pais que querem adotar, o que devem fazer, onde ir, o horário. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade, né, e dizer que aqueles que estão interessados em adotar podem se dirigir ao Juizado Especial, Juizado Regional da Infância e da Juventude, no Fórum de Pelotas, todos os dias úteis das 10 às 6 da tarde, e levar os documentos pessoais. Eu acho importante destacar também, porque muitas pessoas têm dúvida, de que não há uma exigência de que as pessoas sejam casadas. Podem ser solteiras, podem ser casais homoafetivos. Maiores de 18. Maiores de 18, né? E o juizado, então, está de portas abertas, esperando os interessados. Doutora, só para complementar, se não tiver a restrição em relação ao perfil, a adoção, ao contrário do que as pessoas pensam, é bem rápida. Exatamente, nós temos casos, esse ano já tivemos vários casos de casais que chegam na audiência de entrega, que é a audiência em que eles recebem a criança em guarda para estágio de convivência, que eu pergunto há quanto tempo estão no cadastro. E muitas vezes eles estão há menos de 9 meses e a gente até fala, né, durou menos que uma gestação. São exatamente aqueles casais que não restringem o perfil, que aceitam crianças maiores, que aceitam grupo de irmãos. Hoje em Pelotas nós temos essa particularidade de ter muitas crianças em grupos de irmãos. E no cadastro de Pelotas, de habilitados à adoção, nós só tínhamos até o mês passado um casal que aceitava 3 irmãos. Isso significa dizer que se alguém aceitar, se habilitar hoje, aceitando um grupo de 3 ou 4 irmãos, ficaria 1, 2 dias no cadastro. Claro. Porque ele já seria tão logo inscrito, acionado para Tem adotar esses caso na família irmãos. de um casal que adotou 3 de uma vez só e esse tempo foi encurtado. Eles estavam na lista de espera e receberam a notícia bem antes do que o previsto. Assim. Adotaram 3. Essa semana passada também nós tivemos um casal que adotou 4 irmãos e eles ficaram um tempo bem curto no cadastro. Tá certo. Doutora Luciara Robi da Silveira, promotora da Infância e Juventude. Considerações finais, então. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, assim, né, e falar para a população que quando ela tiver dúvidas, né, sobre a adoção, ou ouviu falar alguma coisa, ou sobre os programas, né, tanto Família Acolhedora, temos também o programa de apadrinhamento afetivo, né, que a gente acabou não falando, que são para aquelas pessoas assim que querem ajudar as crianças do abrigo, no sentido de levar para passear, né, final de semana, sem essa questão de assumir a guarda ou levar para casa, né. É um outro programa também que podem procurar a Secretaria de Assistência Social. Mas eu gostaria de dizer assim que as pessoas não vão atrás dos mitos, né, que elas procurem assim o Ministério Público. Tem atendimento ao público, assim, é só telefonar e agendar. Todas as segundas e terças-feiras na parte da tarde, o meu horário assim destinado para atender as pessoas, para tirar qualquer dúvida, né?
porque a gente sabe assim que se espalham e a gente não sabe de onde que vem, né, informações, ou por exemplo, que as pessoas têm que ter bens imóveis para adotar, né, que tem que ter uma condição financeira muito boa. Então, vários mitos, várias coisas que não são verdadeiras, e muitas vezes as pessoas acabam deixando de procurar, acreditando, né, nessas histórias. Então, que elas procurem realmente a informação no local certo, né, e não só no Ministério Público, como no Poder Judiciário, né, e até na Secretaria de Assistência Social. E que as pessoas também procurem o programa Famílias Acolhedoras, né, porque isso que está sendo feito não é de forma aleatória, é a partir de estudos científicos que mostram que o atendimento individual das crianças, especialmente os bebês até os 6 primeiros anos de vida, é fundamental no desenvolvimento, inclusive assim, no processo de aprendizagem, no desenvolvimento cognitivo, emocional, né? Então, é muito melhor a criança, por melhor que seja o tratamento no abrigo, que ela esteja no seio de uma família para receber essa estimulação necessária nessa fase da vida, né? Então, que as pessoas procurem também o programa Famílias Acolhedoras para se cadastrarem, né? Porque realmente a nossa ideia assim comum, né, de nós os três aqui, né, a doutora, o secretário e eu, é de gradativamente ir extinguindo a medida de acolhimento institucional e substituindo pelo acolhimento familiar. Secretário Municipal de Assistência Social, então, Luiz Eduardo Longaray, como é que as pessoas podem se inscrever nesse programa, então, Família Acolhedora? Agradecendo mais uma vez a iniciativa, né? E dizer assim que, além do apadrinhamento afetivo, nós temos também o apadrinhamento solidário, né? A pessoa que quer, né, ajudar de alguma forma essas crianças que estão no abrigo, mas não quer um laço afetivo, mas quer, como eu disse antes, ajudar, nos procure ali na Secretaria, Deodoro 404, e nós temos ali uma série de coisas. Por exemplo, se a pessoa tem uma escola, por exemplo, de inglês, ela oferece vagas, né, dentro dessa escola. Se ela é um vidraceiro, ela pode trocar um vidro de um abrigo, né? Ela pode ajudar, se é uma empresa que tenha comercialize frutas, alimentos, ela pode nos ajudar também com esse apadrinhamento solidário, né? Ela não vai ter envolvimento com criança, mas ela vai estar sabendo que vai estar nos ajudando também. Quem quiser, temos esse programa também, é só nos procurar na Secretaria de Assistência Social. E o Família Acolhedora, por enquanto, ele ainda está junto ao CREAS 2, na Cassiano, esquina Gonçalves Chaves, né? Nós estamos locando um imóvel, estamos em tratativas, estamos fechando contratos, porque o programa cresceu tanto que vai ter uma sede própria, né, que vai ser ali na General Argolo, entre Andrade Neves e Osório, né? Então vai ter uma casa só para o Família Acolhedora, né? Então o nosso objetivo é, como a doutora falou, aos poucos extinguir o abrigamento institucional em abrigos, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente está trabalhando, né? Está fazendo o máximo para que essas crianças tenham um tratamento muito bom também dentro dos nossos abrigos. Presidente, então, para finalizar, queria fazer o registro antes, nosso cenário, né? Ficou bom, né? Estreamos com Ficou bom, ótimas espero que as pessoas que nos assistem tenham gostado. Eu quero, na verdade, aqui, antes de agradecer, cumprimentar esse trio aqui pelo trabalho que vem realizando de forma alinhada, né? É notório o avanço que nós tivemos em Pelotas, né? Que bom que vocês, pelotenses, retornaram para prestar o seu serviço no Ministério Público e no Judiciário aqui. O secretário Longaray também está fazendo um brilhante trabalho, né? Esses programas são sensacionais, tanto o apadrinhamento solidário, o apadrinhamento efetivo, família acolhedora, são complementares nesse contexto todo, né? E é muito importante. E quero dizer, por fim, então, também agradecendo a presença de vocês e a disponibilidade de vir até aqui à Câmara Municipal participar do programa, eu quero me dirigir às pessoas que estão nos assistindo. Se você tem o desejo de colaborar, pode colaborar com apadrinhamento solidário, ou com apadrinhamento afetivo, ou até se inscrevendo para o processo de adoção. Claro que tem requisitos
de ordem legal, como a maioridade, por exemplo. Não é necessário ter dinheiro, ser rico, é necessário ter muito amor para dar, para poder receber como filho uma criança, ainda que já em idade avançada, mas que merece ter um lar, ter uma referência paterna e uma referência materna, enfim, uma referência de um adulto para poder se desenvolver. Então eu agradeço a vocês e quero mais uma vez aqui reafirmar o compromisso do Legislativo, da Câmara Municipal, pelo menos enquanto eu estiver à frente, né, que na verdade a princípio é só esse ano, né, o mandato é de 1 ano, mas continuarei pelo menos até o final do ano que vem como vereador. Enquanto eu estiver nessa casa, eu quero dizer que vocês contem com a gente para poder ajudar nesse processo e quem sabe fazer pelo menos mais uma, ou se não todas as crianças que estão esperando felizes. Então tá certo. Então com a mensagem de que a adoção é amor, é solidariedade, o programa Conexão com a Cidade de hoje fica por aqui. Esperamos que vocês todos tenham gostado desse assunto. Até uma próxima.